18 de maio de 1973, Vitória, Espírito Santo. O caso que chocou o país inteiro, conhecido como Caso Araceli. Dia 18 de maio, a gente luta contra uma causa muito importante do nosso país. Essa causa é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Em 18 de maio de 1973, Araceli, nome da menina de 8 anos que foi raptada e estuprada por jovens de classe média alta da cidade de Vitória. Ela foi morta por esses mesmos jovens. Nesse momento de pandemia, os casos de abuso e violência sexual aumentaram, sem contar que todas as vítimas estão junto com seus abusadores em casa. Elas têm que conviver muito mais tempo com o seu agressor. De acordo com o perfil do Maio Laranja, do ano de 2011 ao ano de 2017, estou vendo uma colinha aqui, tá? Aconteceram 141 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Os dados são do Boletim Epidemiológico de 2018 do Ministério da Saúde. Dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelam que em 2019 foram registrados 11 mil denúncias de violação sexual contra crianças de 0 a 3 anos. Entre as formas de violência sexual mais frequentes estão o abuso e a exploração sexual. Isso é um evento traumático nesta fase da vida de crianças e adolescentes, pois pode ser determinante para a fase adulta. Eu sou professora da rede pública, eu trabalho com os alunos de inclusão e as primeiras escolas que eu trabalhei foram escolas particulares, antes de eu entrar na rede. Eu já vivenciei muitos casos. Um dos primeiros casos, no caso que me chocou em relação a isso, foi uma aluna minha de 3 anos. Eu fiz curso de interpretação de desenho infantil e em das rotinas diárias que eu tinha com os meus alunos na hora da recreação, eu pedi para que esses alunos fizessem um desenho da família. E nesse momento, essa minha aluna estava em silêncio, ela tinha 3 anos e meio, ela ia fazer 4, e ela não desenhou. A sala inteira desenhou e ela não desenhou. A gente foi pro lanche, quando a gente retornou do lanche, ela quis fazer um desenho. E eu notei traços do desenho, segundo a minha formação, pelo curso que eu fiz, que tinha algo de errado. O pai dela estava separado da família, ela usou para desenhar o pai só cores pretas. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido, por que o pai dela estava distante do desenho. E ela é uma criança de 3 anos e meio, e ela não quis falar. Ela ficou quieta. Passou um dia, ela ficava na escola período integral. No final do dia ela veio conversar comigo e falou: Pro, ou tia, acho que era tia Carol, o que é brincar de namorar? Foi uma das primeiras escolas que eu trabalhei. Eu não tinha reação. Eu fiquei parada, paralisada, e eu falei: por quê? O que aconteceu? E ela me disse: porque meu pai brinca de namorar comigo. Imagina como que é para você como educador, como ser humano, nem como educador, como ser humano, ouvir isso de uma criança de 3 anos de idade. Eu via no olhar dela o sofrimento. E nós, principalmente nós que estamos na escola e escutam algum relato de alguma criança, nós não podemos demonstrar medo, que vamos chorar em relação a esse assunto. Temos que ser firmes. Porque se a gente demonstrar qualquer coisa para aquela criança, ela vai parar na hora de te falar o que está acontecendo, porque ela vai achar que ela está errada. Então, a nossa postura tem que ser muito firme nesse momento para ouvir. E eu ouvi tudo que ela me falou. Uma criança de 3 anos e meio me contando em todos os detalhes o que o pai fazia. Eu fui até a direção da escola que eu trabalhava, eu comentei o que aconteceu e a equipe gestora da escola não acreditou em mim. Falaram que criança inventa, que imagina que o pai desta criança faria isso, porque o pai era um advogado bem conceituado na cidade e que jamais aconteceria alguma coisa nessa família, que ela está na escola desde o berçário e que a família é uma família modelo, exemplo. Então, para a escola era a família perfeita. Como que foi para mim entregar essa criança no portão pro pai na hora de ir embora? Aquilo me partiu o coração. A gente se sente realmente incapaz de poder fazer algo pelaquela criança, porque eu fiz o que estava ao meu alcance no momento, que foi comunicar à equipe gestora sobre o ocorrido da criança. Na época eu fazia faculdade, eu fui para a faculdade à noite. Quando eu cheguei da faculdade na minha casa, a diretora da escola me ligou.
Carol, preciso que você me conte o que aconteceu com a fulana, que eu não posso falar o nome, porque a mãe chegou em casa e foi dar banho nela e encontrou sangue na calcinha da menina. A primeira suspeita que a família pensa é a escola. A família nunca vai imaginar que é o próprio pai o agressor ou o abusador. Então, o primeiro ponto é a escola, principalmente quando se trata de um colégio particular. A mãe ligou inconformada, querendo saber se teve alguma coisa na troca, se foi algum erro, se ela se machucou. E eu expliquei tudo de novo. A mãe não acreditou, achou um absurdo, só que o que acontecia? Essa mãe ficava com a criança no período da manhã e à tarde ela ia fazer uma pós-graduação e a menina ficava com o pai. Então ela passava a tarde inteira com o pai em casa. A mãe sente quando tem algo de errado com o seu próprio filho. Essa mãe ficou com aquilo na cabeça, de tudo que eu tinha relatado para ela. Ela deixou uma câmera dentro de um dos ursos, ajeitada na cômoda do quarto, e ela pegou o pai abusando da própria filha. Essa questão, se você não trata, se você não observa enquanto é uma criança, isso pode afetar muito na fase adulta. Essa criança pode ter diversos problemas, principalmente a questão de se relacionar e problemas com ela mesma. Existe uma lei, que é a Lei Maior de 1988, que prevê em seu artigo 227 a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado na proteção de crianças e adolescentes. Essa lei ela está assegurando com absoluta prioridade os seus direitos e colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão. Isso quem explica é a juíza Mônica Maciel. Ela fala sobre essa lei. A criança ela está assegurada de todos os seus direitos. Não é apenas obrigação da família, é obrigação da sociedade, do Estado, na proteção dessas crianças e desses adolescentes. Eu vou expor mais 2 casos, só para mostrar do que o ser humano é capaz. Uma amiga minha é assistente social, ela trabalha em uma ONG, e ela foi convocada em um dos plantões dela, de madrugada, para ir retirar uma criança em uma comunidade aqui de São Paulo. E nesse trajeto, ela descobriu que esse pai era o abusador da filha, de 5 anos. E quando ela chegou para buscar a criança dentro de casa, a criança estava dentro do forno. Eles receberam uma denúncia anônima dos vizinhos, porque ouviram os gritos da criança e a criança estava dentro do forno. O outro caso é de uma outra amiga minha que trabalha em hospital, ela também é assistente social, e ela recebeu um aviso do médico porque algo estranho estava acontecendo no seu consultório. Uma professora do ensino infantil observou que sua aluna estava com muita dor de barriga, a criança só reclamava que tinha fome, mas não comia na escola, e falava que a dor continuava constantemente. Essa menina, a mãe faleceu, se não me engano, no parto, e ela foi criada pelo pai e a tia. Neste dia, a tia foi buscar a menina na escola e a professora comentou: ela está reclamando muito de dores na barriga. E a tia levou a criança para o hospital. Quando chegou no hospital, a tia fez a ligação para o pai, para avisar para o pai que a menina estava lá. Só que nesse processo, até o pai chegar no hospital, o médico chamou a polícia. A tia não entendeu o que estava acontecendo, o pai chegou e a polícia prendeu o pai. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. O médico depois começou a conversar com a família e explicou o que aconteceu. A menina reclamava de dores na barriga porque em um dos exames que o médico fez, o médico encontrou vestígios de sêmen no estômago dessa menina. E na consulta com a assistente social do hospital, a menina fez o relato. Ela dizia que sentia fome e ela ficava em casa com o pai, e enquanto ela tinha fome, o pai ejaculava na boca dela. Eu escuto essas histórias e eu lembro de tudo que aconteceu com todos os meus alunos e com todas as pessoas próximas a mim em relação ao abuso infantil. Então, se você presencia, se você está próximo, se você pode, denuncie. É uma data onde todos deveriam se conscientizar sobre esse assunto, porque não é um assunto fácil. Isso não está muito longe da gente. Isso pode estar acontecendo com o vizinho do lado, ou isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, se conscientize sobre esse assunto. Se você tiver suspeita, conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, é só discar 100.
Essa ligação você não precisa se identificar e é totalmente seguro. Você vai explicar, vai relatar o que está acontecendo. Eu já fiz inúmeras ligações nesse Disque 100 pelas situações que eu passei, onde a escola não queria se envolver em relação à criança, por medo do que aconteceu com a família, ou simplesmente no colégio particular por medo de perder uma criança com uma mensalidade. Então, é isso. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas informações sobre os tipos de abuso, o que cada um deles significa. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha conscientizado um pouco vocês e divulgue para outras pessoas para entenderem o que significa realmente o abuso sexual ou o abuso infantil. Porque não é só apenas o abuso sexual feito no ato, podem ter inúmeros outros tipos de abuso. Obrigada e até mais.